Quando pensamos em Breaking Bad, uma das dinâmicas mais fascinantes é entre Walter White e Jesse Pinkman. O que começa como uma parceria típica de professor e aluno, logo se transforma em um jogo psicológico perverso, onde Walter manipula Jesse com uma frieza crescente e quase imperceptível. Neste vídeo, vamos desvendar as camadas dessa manipulação, explorando como Walter molda cada escolha e destino de Jesse Pinkman, transformando ele em uma peça essencial para os seus planos, ao mesmo tempo em que destrói a sua vida de forma implacável. Inicialmente somos levados a acreditar que Jesse Pinkman é simplesmente um perdedor viciado, que só poderia ganhar alguma coisa na vida vendendo o que ele mesmo usa, drogas. Mas a coisa muda quando não olhamos a situação pela superficialidade, mas mais adentro, onde descobrimos a verdadeira história deste personagem, que cresceu solitário, carente de atenção e o tanto de amor que o faria ser alguém diferente. Pois em um passado não muito distante, vemos sua paixão pelo artesanato, que não apenas nos mostra o quão dedicado ele era, mas que ele sonhava com um futuro diferente, e acabou levando muito de sua essência para o submundo do crime. Um bom exemplo disso é quando ele encontra um menino sujo, na casa de um casal de viciados que estavam devendo para ele, onde ele brinca com o garoto e tenta animá-lo, além da sua postura contra colocar crianças para fazer o que eles fazem. O que contrasta com o quanto de amor e atenção que ele recebeu de seus próprios pais nos últimos anos, aqueles que deveriam ajudá-lo nos tempos mais difíceis, mas simplesmente desistiram dele, o que nos mostra o que acontece com uma pessoa que não tem mais ninguém na vida. Jesse acaba se tornando o tipo de pessoa que se apega facilmente a pessoas que demonstram o mínimo de afeto por ele, como o cara que disse que se ele não cozinhasse metanfetamina com ele, o entregaria para a polícia. E o problema de tudo isso é ele acabar retribuindo o mínimo de afeto que recebe em uma grande lealdade às pessoas erradas, já dizia Mike. Então isso torna uma presa muito fácil a ser manipulada, pois é de grande vantagem ao manipulador dar um pouco de confiança e afeto à vítima e ganhar um servo leal. Essa fraqueza de Jesse é percebida por Gus, Hank e outros personagens ao longo da série, mas claro que ela é explorada principalmente por Walter White. É importante entender que Jesse seria o segundo protagonista ou o segundo personagem principal dessa série. Então é claro que muitas coisas para acontecerem têm que partir de decisões ou até ações de Walter. Pois como você pode bem perceber, ele é o personagem principal dessa série. Tudo gira em torno dele e como ele vai se sentindo cada vez mais à vontade com o caminho a qual sua vida criminosa está levando. Mas nada disso tem a ver com a sua história ou seu trabalho, mas sempre com o seu ego e suas decisões egoístas, além da mudança de caráter. Se é que um dia ele realmente teve, né? Fica aí o questionamento. Pois, como diz aquela frase, dê poder a um homem e descobrirá quem ele realmente é. E a mudança de comportamento de Walter é tão sutil porque inicialmente ele nos é apresentado como um homem inocente que aceita as piadas babacas de seu cunhado, diminuindo ele na frente de todos. Mas mesmo assim ele era o tipo de homem que honrava sua família, trabalhava pique pai do Chris, em 2 empregos. Mas no entanto essa série nos mostra que até esses homens estão sujeitos a quebrarem. Mas Walt por muito tempo apenas se adaptou ao seu ambiente, tal qual podemos ver ele em sua própria festa de aniversário, para baixo, tímido e quase como se ele não fosse o protagonista ali. Ao mesmo tempo em que vemos o seu filho, Walt Jr., respeitar muito mais o seu tio e o tratar como um homem muito melhor que o seu pai. E é nesse ponto que talvez vejamos uma das viradas de chaves mais importante desse personagem, que é quando ele percebe que seu próprio filho parece admirar muito mais outro homem e suas conquistas do que ele, o que o seduz a querer ser esse centro das atenções pelo menos alguma vez
querer ter o reconhecimento ao menos da sua família e ser bom em algo. E isso leva até Jesse. Acontece que depois de receber o seu diagnóstico de câncer, vemos Walter ainda como um homem mais fraco, agora doente e sem perspectiva de futuro. E uma vez tendo isso em mente, quando ele vai falar com Jesse, o seu ex-aluno traficante, sobre eles formarem uma parceria, somos levados a acreditar que Jesse estará sob o controle e que o pobre homem será maltratado. No entanto, não é isso que acontece, pois desde a primeira interação verbal deles na série, podemos ver resquícios da personalidade de ambos os personagens. Jesse, um rapaz frágil perdido no mundo do crime e dos vícios, enquanto Walter já se mostra não ser tão bonzinho, e sim um grande manipulador. A manipulação de Walter é ainda um tema mais dominante quando percebemos que ele vai sempre pegando o ponto fraco de suas vítimas, no caso de Jesse. Ele percebe que ele é um incompetente cozinheiro de metanfetamina, e a todo momento faz questão de lembrá-lo disso. Ao perceber que ele é um viciado em drogas, a todo momento ele repreende ele por isso, sempre destacando os defeitos e ofuscando as qualidades da vítima. Ele basicamente se coloca em um pedestal como se ele fosse perfeito, e o Jesse cheio de erros. E faz questão que ele saiba disso, mantendo sua autoestima sempre lá embaixo. E isso tanto para mantê-lo sob controle, quanto por causa de seu ego, que é uma de suas maiores fraquezas. Foi pelo seu ego que ele saiu da empresa que ajudou a criar, vendendo sua parte por míseros trocados perante ao que ela vale hoje. E foi por conta de seu ego que ele não aceitou que Elliot e Gretchen ajudassem e pagassem o seu tratamento de câncer. E quem sabe até se ele pedisse, caso viesse a falecer devido à sua doença, se eles não pudessem doar um pouco de dinheiro para Skyler se restabelecer e para pagar a faculdade de seus filhos. Afinal de contas, foi por esses fatores que ele entrou para o negócio do cristal. A verdade é que uma vez estabelecido no mundo do crime, Walter White já não se sente mais aquele peixe fora d'água, quando ele iniciava no mundo do crime. Agora ele sabe muito bem o que ele faz e cada decisão que ele toma. E o único motivo para ele manter Jesse por perto é para justamente alimentar o seu ego, para ele sentir que ele ainda é uma boa pessoa e que ele está ajudando alguém de alguma maneira. E que no meio dessa parceria, ele é o modelo, ele é o cara mais inteligente, ele é quem dita as regras, enquanto Jesse é um mero espectador e seguidor de ordens. E foi exatamente isso que fez com que o Walt não quisesse trabalhar com Gale, porque na sua visão, ele estava à sua altura, sabia tanto quanto ele sobre química, e ele não pode suportar isso, voltando a se relacionar com Jesse. Porém, à medida que Jesse e Walter se aprofundam no mundo das drogas, é sempre Jesse que lida com as piores consequências, de problemas que o próprio Walter criou para que eles tenham que resolver. Mas devido Jesse ser um rapaz de bom coração, estando no lugar errado, ele acredita que tem uma dívida com Walt, e na sua falta de autoconfiança, acaba acreditando que por ele ser um modelo e muito mais inteligente que ele precisa de sua aprovação e companhia. Mas a pior parte de tudo isso é que uma vez que Walter descobre esse ciclo, ele faz de tudo para tirar proveito disso, tornando Jesse uma verdadeira marionete em suas mãos. Isso nos é mostrado várias vezes ao decorrer da série. Exemplos disso são a morte de Jane, o assassinato de Gale e o envenenamento de Brock, o que é um exemplo interessante para analisarmos, pois uma vez que Walt percebeu que Jesse estava se aproximando de Gus e acabaria tirando a necessidade de Gus ter Walt por perto e consequentemente o calando para sempre, portanto, essa é com certeza uma das jogadas mais sombrias e inteligentes, pois para salvar a própria vida, ele faz Jesse acreditar que o que o levou ao envenenamento de Brock foi o seu próprio envolvimento no mundo do crime, fazendo ele se sentir responsável por isso. Ele basicamente cria uma narrativa falsa e envolve a vítima nela, para que ela se sinta culpada. Mas ele ainda vai além e consegue trazer Jesse de volta para o seu lado, usando a sua maior fraqueza contra ele, que é a sua sensibilidade para com as crianças. Também vemos Walt manipular Jesse
Jesse para terminar com a sua namorada, convencendo que seu envolvimento no negócio de drogas representaria um perigo para Andrea e Brock, por conta desses acontecimentos anteriores. Ele o ouve, fazendo ele perder mais uma pessoa que ele ama devido a uma manipulação de Walter. Outra maneira cruel de manipulação que o Walt emprega a Jesse é quando ele permite que Jane morra. Jane foi o primeiro amor de Jesse, e isso é algo de extrema importância para uma pessoa, pois isso lida diretamente com o emocional. Mas o fator X que fez com que o Walt deixasse o amor da vida de Jesse morrer foi o fato de que ela estava tirando o controle de Walt sobre ele. Deixar ela morrer não era nada pessoal, não era sobre ela, não era sobre Jesse, era sobre ele, sobre o quanto ele seria prejudicado se aquela garota continuasse viva. E então ele permitiu que ela morresse de overdose ao lado de Jesse, enquanto ele era totalmente capaz de salvá-la. Outra jogada interessante que o Walter usa para manipular Jesse é se referindo ao negócio deles como uma parceria, e não uma simples relação de um cozinheiro e seu assistente. Walt, desde as primeiras temporadas, demonstra estar levando o negócio muito mais a sério, o que acaba gerando essa dependência tóxica um do outro, e apenas solidifica que o Walter White não precisa necessariamente de Jesse, mas Jesse precisa dele. Ele joga com a ideia de que eles são sócios, quando na verdade, Walt enxerga Jesse apenas como um subordinado, do qual ele pode tirar vantagem. Além disso, podemos ver isso claramente na famosa cena do "Say my name", pois embora ele diga a Jesse que eles são sócios, parceiros, ali o Walt o trata como uma mera sombra do grande Heisenberg, o que induz Jesse a sua idolatria e dependência. Outro método de manipulação que o Walt emprega é o elogio ao trabalho de Jesse, já que Jesse foi caracterizado como alguém que nunca teve o seu potencial reconhecido, tirando dele toda a confiança que ele precisava desde cedo, o que o levou a necessitar da aprovação daquelas pessoas que só queriam seu mal, como Walter White. É possível observar o quanto de controle que o Walt obteve sobre Jesse em muitos dos casos. Quando ele convence Jesse a assassinar Gale, vemos o choro de Jesse e o quão angustiado ele está ao ter que fazer isso, pois isso não faz parte de sua essência. O fator para isso é que geralmente as outras mortes que ele teve algum envolvimento geralmente eram de pessoas más. No entanto, Gale era um cara muito legal e aparentemente sem maldade também, pois ele não desejava a morte de Jesse ou Walter. Mas isso não foi o suficiente para Walter White trocar a vida dele pela sua. Mas vemos Jesse desmoronar de fato quando ele descobre que o Walt mentiu sobre o envenenamento do garoto. Então ele enlouquece e tenta queimar a casa dele inteira. E então podemos ver ele chorar, soluçar e pedir socorro, pois ele não aguenta mais essa realidade de não ter controle da sua própria vida, sendo manipulado inúmeras vezes por aquele que se diz seu amigo. E é apenas no fim da série que vemos Jesse fugindo da casa de Jack, enquanto ele acelera aquele carro, ao mesmo tempo em que grita com todas as suas forças, pois ele finalmente se livrou das garras daquele monstro. No entanto, mesmo com a forma que o Walter manipulou e controlou completamente Jesse, é possível considerar sim que em algum momento ele realmente se importou com ele. Isso é o que há de tão incrível no relacionamento deles, pois essa relação está sempre mudando e evoluindo. Walt faz muito do que faz para o bem maior para ele e Jesse, pois de um jeito ou de outro, ele sempre traz Jesse consigo, e é isso que acaba mantendo ele vivo. E isso torna extremamente interessante observar como isso e muitos outros fatores fazem a série ser envolvente do início ao fim. Mas curiosamente, o Walter não foi o único que se aproveitou da inocência de Jesse. Gus também reconheceu isso e usou para trazer Jesse para o seu lado, na esperança de substituir o Walt e convencer Jesse a ser o cozinheiro principal no seu esquema, pois Jesse se fez necessário uma vez que Gale está morto e o Walt é uma ameaça crescente. Tendo isso em mente, Gus leva Jesse para participar de algumas missões para que ele se sinta importante, enquanto Walt falhava nesse quesito miseravelmente, sempre colocando Jesse para baixo e chamando ele de burro. Gus até simulou um assalto apenas para que Jesse tomasse uma atitude e provasse a sua lealdade, para que dessa forma ele se sentisse mais importante e respeitado no negócio.
Isso também o fez associar o sentimento de felicidade ao trabalhar com Gus, em vez de trabalhar com Walter. Mas, mais uma vez, ele apenas está sendo manipulado a pensar que está melhor ao trabalhar com Gus. Alguns outros personagens que o Walt manipulou foram Gale e Hank. Walt faz Gale acreditar que os lotes que ele cozinhou são ruins, embora Gale estivesse simplesmente seguindo suas ordens. Isso faz Gale se sentir diminuído, e a falha na parceria deles acabou trazendo Jesse de volta. Ele também manipulou Hank ao usar sua personalidade contra ele. Hank é bastante arrogante e sempre subestimou Walter, ao pensar que ele não seria capaz de fazer as coisas que de alguma forma as evidências sempre levavam próximo a ele. Isso demonstra o quão bom Walter é em identificar os pontos fracos na personalidade das pessoas e usá-los ao seu favor. Em todas as dinâmicas de poder entre Jesse Pinkman e os outros personagens nessa série, todas o levaram a ser manipulado e usado como uma engrenagem insignificante por aqueles que ele pensava que queriam o seu bem. É um fato que a essência desse personagem, como a inocência, sua ingenuidade, sua visão mais emocional sobre a vida e o desejo de ser considerado alguém por aqueles à sua volta, devido ao seu trauma de não ter tido o apoio de seus pais, foi o que o levou a ser essa figura extremamente vulnerável à manipulação mental daqueles com boas e más intenções. Mas ao mesmo tempo em que acompanhamos essa trama muito bem elaborada, algo fica no ar. Pois embora Jesse possa ser considerado um simples viciado em drogas, assim como todo mundo, a única coisa que ele quer é respeito, afeto e um pouco de carinho. A verdade é que este personagem sempre teve um bom coração e não merecia nada do que aconteceu com ele. E se você gostou do conteúdo assistido, comenta, curte, se inscreve com o sino ativado e me siga no Instagram para dar aquela moral e não perder os próximos vídeos.